Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada a conteúdo da área da saúde. No vídeo de hoje, o nosso estudo será dedicado à difteria. E lembrando que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Não custa nada para você, mas para o nosso trabalho, esse apoio que você dá é super importante. Então, vamos lá, sem mais recado, para que a nossa aula não fique tão longa. Porque se fica longa, ela fica cansativa e quando o cansaço chega, o aprendizado vai embora. Então, vamos iniciar nossa aula trazendo aqui a descrição da doença. Então, vamos lá. A difteria é uma doença toxi-infecciosa aguda, também é contagiosa, potencialmente letal, imunoprevenível, causada por um bacilo toxigênico que frequentemente se aloja nas amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais e, ocasionalmente, ele também se aloja em outras mucosas e na pele. E aí, professor, o que é mais relevante dentro da descrição da doença? O que é que as bancas podem cobrar? O que é que elas vêm cobrando em relação à descrição da difteria? Vamos lá. Agente causador. Não é vírus, é um bacilo. É uma doença imunoprevenível, quer dizer que tem vacina. Ela é também contagiosa. Onde esse bacilo se aloja? Nas amígdalas, faringe, laringe, fossas nasais, porém também pode se alojar em outras mucosas e até mesmo na pele. Então não deixe a banca te pegar em nenhum detalhe aqui da descrição da doença. Agora vamos falar do agente etiológico, que é de longe também um dos tópicos mais cobrados. O nome do nosso agente, um pouquinho complicado aqui da gente ler, né, na primeira vez, é o Corynebacterium. Corynebacterium diphtheria, né? Difteria, né? Corynebacterium diphtheria. Ele é um bacilo gram-positivo irregular, pode produzir uma exotoxina, de origem proteica, a toxina diftérica, o principal fator de virulência da difteria. Então, o que é que eu preciso memorizar? O nome do agente etiológico, Corynebacterium diphtheria. Ele é um bacilo gram-positivo irregular. Será, professor, que vai cair gram-positivo irregular? Pode cair, eu já vi aparecendo em prova, eu acho uma sacanagem, minha opinião pessoal, mas pode realmente ser cobrado, citado no edital, principalmente se vem citada especificamente a doença, que no caso aqui é difteria. Ela produz uma exotoxina, que é a chamada toxina diftérica. Essa toxina é o principal fator ligado à virulência da doença. Então, falamos aqui da descrição, agente etiológico, vamos agora falar do reservatório. O principal reservatório é o próprio doente ou o portador, sendo esse último, né, o portador, o mais importante na disseminação do bacilo, em virtude da maior frequência na comunidade, por ser assintomático, né? O mesmo aqui que se aplica à Covid, né, onde os assintomáticos, né, eram e são apontados como os que mais contribuem para que a doença se espalhe. Por quê? Porque ele não sabe que está doente, não há nenhum cuidado da parte dele e mesmo assim ele continua portando e espalhando o vírus, como é citado aqui, na comunidade. A via respiratória superior e a pele são locais habitualmente colonizados pela bactéria. Então, muita informação importante aqui para a gente valorizar, memorizar e assim que sair
desse conteúdo, desse material, dessa nossa aula, você já está pronto, já está apto a responder questões e, se Deus quiser, acertar a maioria, se não todas as questões sobre nosso conteúdo. Lembrando que todas essas informações são retiradas de manuais do Ministério da Saúde, disponíveis na Biblioteca Virtual do Ministério. É importante citar isso, né, porque é de lá que as bancas retiram os conteúdos e elaboram as questões que vão aparecer na tua prova. Vamos lá. Período de incubação, e se tem número, tem questão de prova, vamos lá. Em geral é de 1 a 6 dias, então difteria, incubação de 1 a 6 dias, mas pode ser mais longo. Então, justamente por ter este pode ser mais longo, né, que esse período de incubação aqui de 1 a 6, ele é flexível e pode não ser cobrado aí na tua prova, tá bom? Então, lembrando que você pode apertar pause nesse momento aqui, reler o seu ritmo, o seu tempo e depois voltar para cá e seguir o jogo, tá bom? Vamos lá. Lembrando que eu estou gravando em uma noite, tá? De quarta-feira de cinzas, uma noite chuvosa aqui. Não sei se dá para escutar aqui no áudio, mas tá caindo uma chuvinha, né, bem chatinha nessa noite. Aquela chuva que só ocorre para a gente não sair de casa. Aquele sereninho, pingo grosso. Espero que não esteja atrapalhando aqui o áudio. Vamos lá? Modo de transmissão da doença. A gente já revisou aqui, olha aí, tópicos importantes. Descrição, agente etiológico, reservatório, período de incubação. Agora a gente tem transmissão e transmissibilidade. Modo de transmissão ocorre pelo contato direto de pessoa doente ou portadora com pessoa suscetível. Por meio de quê, professor? De gotículas de secreção respiratória eliminadas por tosse, espirro ou ao falar. Em casos raros, pode ocorrer contaminação por fômites, né, por objetos, né, por exemplo, sacola, colher, etc, etc. Né? O leite cru, olha aí, que interessante, o leite cru pode servir de veículo de transmissão. Outra informação importante, né, algo aí que se destaca, né, bem diferente, que a banca pode aproveitar e jogar na tua prova. Né? O modo de transmissão aqui bem semelhante também à transmissão da Covid. Né? Período de transmissibilidade. Então, eu tenho o modo de transmissão e o período em que eu estou transmitindo. Em média, até 2 semanas após o início dos sintomas. A antibiótico-terapia adequada elimina, na maioria dos casos, o bacilo difterico da orofaringe, né, 24 a 48 horas após a sua introdução. O portador pode eliminar o bacilo por 6 meses ou mais, o motivo pelo qual ele se torna extremamente importante na disseminação da difteria. Então, olha aí, tem muitos dados presentes aqui no período de transmissibilidade. Ó, transmissibilidade, em média, até 2 semanas. Ok? Após o início do tratamento, né, da antibiótico-terapia, de 1 a 2 dias, já a eliminação do bacilo da orofaringe. O portador elimina o bacilo por 6 meses, okay? Por 6 meses ou mais. Então, lembrando que onde tem número pode ter, né, questão de prova. Nosso objetivo aqui é não vacilar, não pisar na bola e ter aquele diferencial que o concorrente não vai ter. Para a gente estar 1, 2, 3 passos à frente aí da maioria das pessoas que estão concorrendo à mesma vaga, tá, que a gente está. Agora eu tenho outro tópico que é suscetibilidade e imunidade. Então a suscetibilidade é geral, qualquer pessoa pode pegar a difteria. O indivíduo torna-se imune em 2 situações descritas a seguir. Vamos lá. A imunidade do indivíduo ocorre em 2 situações.
A primeira é ao adquirir a doença ou através de infecções inaparentes atípicas que conferem imunidade em diferentes graus, dependendo da maior ou menor exposição dos indivíduos. Então, ao adquirir a doença ou ao adquirir também o bacilo, mas ter somente infecções inaparentes. E a outra maneira de se tornar imune, obviamente, é pela vacina. Mínimo de 3 doses de vacina com componente difterico, sendo necessário reforços com toxoide difterico a cada 10 anos da última dose. Em ambas as situações, a imunidade gerada é duradoura, mas não é permanente. Então, esse detalhe aqui pode parecer relevante, mas na hora que a banca constrói aqueles itens que você tem que julgar como verdadeiro ou falso, julgar que itens estão corretos, é um detalhe que pode passar despercebido ou pode despertar aquela dúvida infernal na hora da prova e você vai sair do equilíbrio e pode errar a questão, ok? Então, nessas duas situações, a imunidade é duradoura sim, porém não é permanente. E aí, professor, mínimo de dose de vacina, 3 doses. Porém, após a última dose, há sim um reforço necessário a cada 10 anos. Então, um slide super importante aí para você se agarrar ao que está escrito. Agora vamos falar das manifestações clínicas dos sintomas da doença. Então, a presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas aderentes que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas é a manifestação clínica típica da difteria. Vamos lá. Presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas, aderentes que se instalam onde? Nas amígdalas e regiões vizinhas. É a manifestação típica principal que se destaca na difteria. Essas placas podem se localizar na faringe, na laringe e nas fossas nasais. Jamais deixe a banca te pegar e dizer que essas placas só se localizam na faringe ou só na laringe. Não. Faringe, laringe ou nas fossas nasais e com menos frequência, também são observadas na conjuntiva, na pele, no conduto auditivo, na vulva, no pênis, após a circuncisão e também no cordão umbilical. Vamos lá. A doença manifesta-se clinicamente por comprometimento do estado geral do paciente, que pode se apresentar prostrado, pálido. A dor de garganta é discreta, independentemente da localização ou da quantidade de placas existentes. E a febre normalmente não é muito elevada, variando de 37,5 a 38,5 graus Celsius, embora temperaturas mais altas não afastem o diagnóstico. Então, é aquele slide onde a minha dica é que você releia o seu tempo, com calma, atento, e depois segue o ritmo, segue o caminho, segue comigo aqui. Vamos lá. Ainda nas manifestações, nos casos mais graves, há intenso edema do pescoço com grande aumento dos glândulos linfáticos dessa área, o chamado pescoço taurino. Então, pescoço taurino é uma manifestação grave da difteria. E também o edema periganglionar nas cadeias cervicais e submandibulares. Dependendo do tamanho e da localização dessa placa pseudomembranosa, pode ocorrer o quê? Asfixia mecânica aguda no paciente, o que muitas vezes exige imediata traqueostomia para evitar a morte. Então aqui, manifestação grave da difteria. O quadro clínico produzido pelo bacilo não toxigênico também determina a formação de placas características, embora não se observem sinais de toxemia ou a ocorrência de complicações. No entanto, as infecções causadas pelos bacilos não toxigênicos têm importância epidemiológica por disseminarem o nosso difteria. Então, lembrando que durante a sua preparação, durante aulas como essa que você está tendo neste momento comigo, desligue as notificações do seu WhatsApp, do seu Instagram
é importante você fazer isso, tá? Para evitar toda e qualquer distração. São as distrações, tá? As distrações que tiram a nossa vaga. Então não vamos perder a nossa vaga por conta, tá, de uma questão boba, tá, que você não ficou totalmente atento durante o teu estudo, durante a tua preparação. Ok? Então vamos lá. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá. Seguir nosso jogo, né? Falar agora das formas clínicas da difteria. Eu tenho aqui, se eu conseguir realmente falar essa palavrinha, a faringoamigdaliana ou faringotonsilar, né? Também chamada de angina diftérica. Aqui é a manifestação mais comum. Então, nas primeiras horas da doença, olha aí, nas primeiras horas da doença, observa-se o quê? Um discreto aumento do volume das amígdalas, além de alterações na faringe. Em seguida, após esse aumento das amígdalas e alterações na faringe, ocorre o sintoma clássico, né, que é a formação das placas pseudomembranas, né, membranosas características, aderentes e invasivas, constituídas por placas esbranquiçadas ou amarelo-acinzentadas, eventualmente na cor cinzenta escura ou negra, que se tornam espessas e com bordas bem definidas. Essas placas se estendem pelas amígdalas, recobrindo-as e frequentemente invadem as estruturas vizinhas, podendo ser observadas nos pilares anteriores, na úvula, no palato mole e na retrofaringe, adquirindo um aspecto de necrose. O estado geral do paciente agrava-se com a evolução da doença, em virtude da progressão das pseudomembranas e da absorção cada vez maior da toxina. Então, aquela dica de ouro, aperte pause, releia esse slide no seu tempo, daquele jeitinho que só você sabe, tá? E volta aí para a nossa aula, tá bom? São informações bem detalhadas, não há muito o que se comentar, é algo bem científico, algo bem descritivo, tá? Não há muita subjetividade. Aqui, realmente é só leitura e absorção do conteúdo. A outra manifestação é a difteria hipertóxica, né, chamada de difteria maligna. É a denominação dada aos casos graves, intensamente tóxicos, que apresentam importante comprometimento do estado geral desde o início. Observa-se a presença de placas de aspecto necrótico que ultrapassam os limites das amígdalas, comprometendo as estruturas vizinhas. Há também um aumento importante do volume dos gânglios, né, da cadeia cervical, além de edema periganglionar, pouco doloroso a palpação, né, que é o que a gente chamou aqui anteriormente, a gente já citou inclusive, o chamado pescoço taurino. E temos também a difteria nasal, chamada de rinite diftérica. É mais frequente em lactentes, sendo, na maioria das vezes, concomitante à angina diftérica. Okay? Então, ocorre a rinite diftérica e a angina diftérica, que é a forma mais comum, a forma clássica da doença. Ocorre mais em lactentes. Desde o início, observa-se secreção nasal serossanguinolenta, né? Que é com sangue, né? E a parte do soro do sangue, geralmente unilateral, podendo ser bilateral, que provoca lesões nas bordas do nariz e no lábio superior. Então, são as três formas clínicas da doença: angina diftérica, difteria maligna e a rinite diftérica. Temos ainda, eu disse 3 só, né? A gente viu 3, mas tem aqui a laríngea, né? Que é a chamada laringite diftérica. Na maioria dos casos, a doença inicia-se na região da orofaringe, progredindo até a laringe. É uma forma bastante comum no Brasil. Os sintomas iniciais, além dos que são vistos na faringe diftérica, são tosse, rouquidão
dificuldade respiratória progressiva, podendo evoluir para insuficiência respiratória aguda. Em casos raros, pode haver comprometimento isolado da faringe, o que dificulta o diagnóstico. Então, mais uma forma clínica aqui, laringite diftérica. Temos a cutânea, né? Apresenta-se sob forma de úlcera arredondada, com bordas bem demarcadas. Embora profunda, essa úlcera não alcança o tecido celular subcutâneo. Devido à pouca absorção da toxina pela pele, a lesão ulcerada de difteria pode se tornar subaguda ou crônica e raramente acompanhada de repercussões cutâneas. No entanto, seu portador constitui-se em reservatório e disseminador do bacilo diftérico. Daí a importância dele na cadeia epidemiológica da doença. Então a gente viu aqui as 5 manifestações da difteria. É importante realmente estar memorizando essas informações. E a diferenciação, aqueles detalhes, que distinguem uma da outra. Complicações ligadas à difteria. Podem ocorrer desde o início da doença, até a 6ª ou 8ª semana. Podem estar relacionadas com a localização e a extensão da membrana, a quantidade de toxina absorvida, o estado imunitário do paciente, a demora no diagnóstico e início do tratamento. Então vamos lá, complicações. Início da doença até a 6ª ou 8ª semana estão relacionadas à localização e extensão da membrana, quantidade de toxina, estado imunitário do paciente, demora no diagnóstico e também demora no início do tratamento. Complicações: miocardite é responsável pelo maior número de óbitos a partir da 2ª semana. Decorre de quê? Da ação da toxina no miocárdio e da intoxicação do sistema de condução cardíaca. Temos também a neurite. O que é a neurite? Consiste em alterações transitórias decorrentes da ação da exotoxina no sistema nervoso periférico, ocorrendo entre a 2ª e 6ª semana, mas podem aparecer sim alguns meses depois. Temos as complicações renais. De acordo com a gravidade do caso, pode-se detectar a presença de albuminúria em diferentes proporções. Então eu passei aqui e fiz aquela leitura rápida, porque é um item que é mais de curiosidade, principalmente se você está concorrendo aos cargos de agente de endemias, agente de saúde, técnico de enfermagem, agente de vigilância ambiental ou profissões semelhantes. Tá, ok? Você está concorrendo à enfermagem, à medicina, aí realmente o negócio é mais profundo. É nesse detalhe aqui, mas não é o nosso objetivo, mas eu trouxe, porque se aparecer na tua prova, tu vai dizer, poxa, o professor nem falou sobre isso aí. Estou trazendo aqui. Então a gente já vai falar agora do tratamento. A medida terapêutica eficaz na difteria é a administração do soro antidiftérico, a gente vai chamar aqui de SAD, que deve ser feita em unidade hospitalar e cuja finalidade é inativar a toxina circulante o mais rápido possível, possibilitando a circulação de excesso de anticorpos em quantidade suficiente para neutralizar a toxina produzida pelos bacilos. O soro antidiftérico não tem ação sobre a toxina que já está impregnada no tecido. Por isso, a administração dele deve ser feita o mais precocemente possível, diante da suspeita clínica bem fundamentada. O SAD tem origem heteróloga, origem de cavalo, sendo um produto cada vez mais purificado, em razão do que se considera rara a possibilidade desse produto causar complicações graves, como o choque anafilático e a doença do soro. Mesmo assim, a sua administração só deve ser feita em serviços de saúde preparados para o tratamento de complicações. Então, trouxe aqui a parte mais importante do tratamento e uma informação extra, um pouquinho mais aprofundada sobre o soro, tá bom? Soro antidifterico. Imunização é uma doença imunoprevenível, a vacinação com o toxoide diftérico é a medida de prevenção e controle mais importante da difteria. O emprego sistemático dessa vacina
com altas coberturas vacinais ao longo do tempo, além de diminuir a incidência de casos clínicos, determina a importante redução de quê? Do número de portadores, induzindo a denominada imunidade coletiva. Os indivíduos adequadamente imunizados neutralizaram a toxina produzida pelo bacilo, bacilo difterico, responsável pelas manifestações clínicas da doença. A vacinação normalmente é feita de forma sistemática, com a aplicação de rotina do imunobiológico pelos serviços de saúde, ou em formas de campanhas de vacinação, ou ainda vacinação seletiva, realizada diante da ocorrência de um caso suspeito da doença. Apaguei, risquei tortinho até demais. Então vamos lá. Considera-se adequadamente vacinado quem recebeu 3 doses da vacina DTP, que é a vacina contra difteria, tétano e coqueluche, ou a tetravalente, que é a DTP, RIB, que protege também contra, faltou até aqui, contra hepatite, e contra a Haemophilus influenza, E caso de meningite, a tetra, no caso da penta, a DTP, mais a RIB, mais a hepatite B, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, infecções graves, causadas, como eu acabei de citar. Enrolei um pouquinho, mas citei. A Haemophilus influenza e a hepatite B, ou a dupla infantil DT, a partir dos 2 meses de vida, com intervalo de pelo menos 30 dias entre as doses. O intervalo ideal é de 2 meses, com o primeiro reforço aplicado no prazo de 6 a 12 meses após a terceira dose, e o segundo reforço de 4 a 6 anos de idade, e o reforço com a DT, que é a dupla adulto, a cada 10 anos. Então esse caso é bem complicado realmente, só você ver na tabelinha, eu peguei aqui o texto que estava no manual, mas é um item que está mais voltado ao agente de saúde. Vamos lá. Quem recebeu 3 doses da DTP, ou tetravalente, ou a penta, ou a dupla infantil também, a partir dos 2 meses de vida, e o reforço da DT, que é a dupla adulto a cada 10 anos. Para maiores de 7 anos, quem recebeu 3 doses da vacina DT adulto, com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, e reforço de 10 em 10 anos. Então, aquele momento que você vai dar aquele pause e ver um pouquinho mais aprofundado esse tópico especificamente. Então, a gente vai finalizar aqui a nossa aula falando da notificação. A notificação deve ser realizada utilizando-se a ficha de investigação de difteria no SINAM. Todo caso suspeito, caso suspeito, deve ser notificado imediatamente para o desencadeamento da investigação e adoção das medidas de controle pertinentes, ok? Os doentes com difteria devem ser mantidos em isolamento respiratório durante 14 dias após a introdução da antibiótico-terapia apropriada. Na difteria cutânea, também é considerada obrigatória a realização de 2 culturas de material colhido das lesões cutâneas, pelo menos 24 horas depois de completada a antibiótico-terapia. Como a difteria nem sempre confere imunidade e a reincidência não é incomum, os doentes serão considerados suscetíveis, portanto, deverão ser vacinados logo após a sua alta. Então, encerrada aqui a nossa aula, agradeço o seu carinho, a sua audiência. Desculpem se ela ficou um pouquinho longa, deu uma acelerada aqui no final, principalmente na imunização, para que o conteúdo não se torne tão cansativo. Por isso eu dou aquela dica de você apertar pause e fazer a sua própria leitura. Então, um grande abraço, até um próximo vídeo. Valeu!